Vamos lá. Bom, vamos começar, né? Eu sou Viviane, eu trabalho no Instituto de Psicologia e Controle de Estresse. Então, foi lá que eu tive acesso à psicologia e comecei a pensar nessas coisas, de como usar os métodos alternativos no tratamento. Foi aí que eu entrei para a do Terra, né? A Priscila também trabalhou lá, estudou com a gente. Então, eu vou apresentá-la aqui, porque a gente é amiga de longa data, né? A Priscila, ela é mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, ela trabalhou 5 anos na psiquiatria da Unicamp, ela é neuropsicóloga pela Unicamp, ela é psicóloga pela Faculdade de São Francisco, ela é terapeuta ABA e agora consultora de bem-estar da do Terra. Priscila, passo a palavra para você. Gente, muito obrigada por estar aqui, pelo convite desse momento da gente compartilhar experiências e informações. Para mim é um grande prazer estar aqui, tá? Hoje eu gostaria de conversar com vocês o processo do TEA e os tratamentos que a gente chama ou clínicos ou integrativos, que eu acho que tem grande valia e os estudos mostram um excelente desenvolvimento de potencial na qualidade de vida, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição, tá? Vou começar com vocês com um review rápido do que é o transtorno do espectro autista e por que que tem este nome hoje, tá? Então, assim, o transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação sociais, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restritivo de interesse e atividade. Quando que chegou este processo, tá? Ele veio com a revisão do DSM, que é o Manual de Doenças, que é a referência dos Estados Unidos, tá? E o CID, que é o Código Nosso Brasileiro, e também o Código Internacional de Doenças. O DSM foi em 2014 e o CID-11 veio em 2022, na onde foi feita uma revisão sobre o transtorno, tá? Que antes era conhecido como autismo ou síndrome de Asperger. Então, hoje se padronizou o nome e colocou transtorno do espectro autista, tá? Em relação aos sintomas, ele continua com um tripé. O tripé da interação social, onde a gente começa a perceber os primeiros sintomas em relação à integração social e ao olhar, tá? Então, se a criança mantém o olhar, se ela não mantém, se ela foge com o olhar, se ela tem dificuldades em estar interagindo com as outras crianças ou até mesmo com a mãe e com o pai. A mãe percebe algumas diferenças, em alguns casos, já direto no processo de amamentação. É uma criança que não tem tanto toque amamentando, é uma criança um pouco mais que não olha para a mãe, não busca o olhar, tá? Em relação ao comportamento, a gente tem alguns comportamentos que são bem característicos em algumas situações, como andar nas pontas dos pés, ter dificuldade do brincar, que é o brincar de fantasia, ou do faz de conta, que a gente começa por volta dos 2, 3 anos. Como que o carrinho faz? A criança não tem esse repertório e nem repete, né? Então, assim, e também começa os comportamentos de brincar enfileirado, o comportamento de não gostar de mudança, ter dificuldade de sair, ambiente com muito processo, com muita gente. E a comunicação. Então, assim, antigamente era muito marcado quem era autista, quem não tinha comunicação. E hoje a gente vê que tem o desenvolvimento da comunicação, mas não com o objetivo de se comunicar. A criança, ela fala, ela ri, ela dá algumas opiniões totalmente fora de contexto, né? Por exemplo, vocês estão conversando, os pais, sobre a refeição do jantar, o que vai ser do jantar. E de repente a criança fala que Sydney fica na Austrália.
né? Então, assim, o comportamento de se comunicar ou também a ausência da fala, tá? Então, esses são os tripés que mais chamam a atenção em relação aos sintomas e vão variar o seu deficitário em relação à fase em que a criança se encontra e o quanto de intervenção ela recebe. A classificação hoje nós temos o nível 1 exigindo apoio, a classificação nível 2 exigindo apoio substancial e a classificação nível 3 exigindo apoio muito substancial. Antes isso era muito vinculado em relação à falta de comunicação, tá? Então a maioria das pessoas eram classificadas como nível 3 por não ter a fala. Mas hoje a gente se entende esse exigindo apoio, apoio substancial ou muito apoio substancial, com a capacidade de adquirir novas habilidades e se tornar uma criança independente e um adulto independente. Ou seja, se ela vai completar um treino de toalete, se ela consegue se alimentar sozinha, se ela tem a capacidade de trocar de roupa, quais são as habilidades que elas vão adquirindo para se tornar um adulto independente, tá? O diagnóstico. Acredito que muitos pais tenham passado por isso, ou estão passando por isso, ou estão começando o caminho para descobrir sobre isso, né? O diagnóstico, ele é feito de uma maneira de observação clínica. O que que é isso? Nós fazemos a observação, a anamnese com os pais responsáveis, fazemos observações diretas com a criança, exames neurológicos, exames psiquiátricos e exames complementares. Junto também, nós fazemos a avaliação neuropsicológica, rastreio visual e instrumentos, tá? Então, assim, a gente tem que descartar as síndromes genéticas, que têm como característica alguns sintomas do autismo, mas não é autismo, e nós temos que fazer a classificação em relação a isso. Mas hoje, existe algum exame que a gente faça uma tomografia, uma ressonância ou um exame de sangue que dê o diagnóstico autista? Não, do transtorno do espectro autista, do TEA. O que que nós precisamos? Nós precisamos de todo esse instrumento para que a gente consiga nortear e diagnosticar. Por isso é um pouco mais complicado. E para padrão ouro, que a gente fala que seria dos melhores do mundo, é um diagnóstico multidisciplinar, que envolve a avaliação de uma fono, de uma psicóloga, de uma terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta, o desenvolvimento acadêmico através de uma psicopedagoga, para a gente ver o que está deficitário, o que é esperado pelos marcos, de toda a visão em relação ao paciente, tá? Em relação ao tratamento, hoje nós temos duas vertentes de tratamento: o clínico integrativo, que vai desde a atuação de psicólogos, terapeutas ocupacionais, aromoterapia, ecoterapia, que tudo vem voltado para o desenvolvimento de habilidades desse indivíduo, também na qualidade de vida desse indivíduo, como também dos seus responsáveis, tá? Em alguns casos, se faz o uso do tratamento farmacológico. Um dos últimos remédios que nós tivemos um excelente resultado foi a risperidona, com os efeitos colaterais de ganho de peso. Acho que os pais devem ter observado isso, tá? E algumas medicações a gente utiliza para a parte do humor, como a fluoxetina, entre outros que a gente utiliza. O padrão ouro do tratamento, lembrando, como o padrão ouro do diagnóstico, também é um atendimento multidisciplinar, visando a necessidade do indivíduo e na época que ele está. Por exemplo, ele pode estar com dificuldade de comunicação. Essa comunicação ela pode ser feita de forma oral ou gestual. Então, a gente precisa, por exemplo, do condicionamento, do atendimento de uma fono. E junto com uma fono, a gente precisa de um atendimento psicológico para que ele possa lidar com as emoções, por exemplo, a frustração de não se fazer entendido ou compreendido. Então, hoje eu queria apresentar para vocês um dos tratamentos que a gente fala integrativos ou pelo Estado de São Paulo definido como tratamentos complementares e autorizados desde 2014, que são os óleos essenciais. Para quem não conhece, os óleos essenciais
eles são compostos naturais aromáticos extraídos e destilados das plantas para benefício de bem-estar. De onde vêm esses óleos? Esses óleos são usados como proteção pelas plantas em relação a algum ataque ou também em relação ao processo de regeneração, tá? Ele contém centenas de substâncias, contém centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis sem criação de resistência. Então, quando a gente fala de um óleo, a gente não fala de um único ativo, como a gente fala de um medicamento. O medicamento normalmente tem um princípio ativo e dois para auxílio de atuação, tá? O óleo, por isso que normalmente quando o pessoal usa o óleo, por exemplo, eu uso óleo de melaleuca. Nossa, mas ajudou os meus peixes quando eles tinham fungos. Nossa, mas eu uso em casa quando eu estou com alguma dermatite. Então, ele tem várias utilizações e várias aplicações devido a essas centenas de compostos diferentes. Como que a gente administra os óleos? Nós temos 3 tipos de administração e entre elas cada um possui uma característica e um formato de utilização. Por exemplo, o aromático é o mais conhecido, devido à aromaterapia. Dentro disso, como a gente pode usar no formato aromático? O formato aromático a gente pode utilizar no difusor, você pode colocar no seu ambiente durante o dia ou durante a noite, e devido a ele ser inalado pelo nariz, ele vai ser ou absorvido diretamente a substância pelo sistema circulatório e também chegar ao sistema nervoso central, principalmente no sistema límbico, tá? Nós podemos fazer o uso, que é você colocar uma gota na sua mão, uma gota de óleo, a gente esfregar lentamente na mão, não é delicadamente, só para separar entre as palmas, fazer uma concha, inspirar e expirar fora. Outro formato que a gente pode utilizar é o cheiro direto pelo frasco, porque ele tem um cheiro bastante concentrado, tá? Aí vocês vão inalar o processo. Não esqueçam de tampar bem o seu óleo, porque ele é volátil, ou seja, ele vai se dissipar no ambiente. Então, você vai perder o conteúdo, tá? Outra forma que nós temos é o uso tópico. E o uso tópico, quando a gente fala disso, principalmente para uso de crianças e bebês, nós recomendamos, se é recomendado, o uso de um óleo carreador. A doTERRA hoje fornece o óleo carreador, que é o de coco fracionado, que é excepcional, né? Então, para as crianças, os bebês, nós realmente recomendamos o uso ou nas costas ou nas palmas dos pés, para que você possa utilizar no dia a dia, você também pode aplicar direto na região onde está afetada. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça. Então, você pode passar, por exemplo, o peppermint na região das fontes para te auxiliar em relação à dor de cabeça. Ou para o uso do dia a dia, a gente pode fazer uso misturando no seu creme hidratante ou até mesmo no sabonete para as mãos, né? Que a gente pode fazer uma bela massagem para dar uma relaxada no corpo no dia a dia. O uso interno, ressaltando que o único óleo que tem essa permissão de uso interno no Brasil, que foi liberado pela Anvisa, é o doTERRA, tá? Então, o que que acontece? Nós podemos fazer um uso através da cápsula vegetal, que você faz a compra da cápsula vegetal e coloca as gotas, que podem ser somente de um óleo, ou você pode fazer um blend para uso. Ou você pode colocar uma gota num copo de água e fazer uso pela manhã. Por exemplo, o peppermint, você, quando as pessoas estão gripadas ou com a imunidade um pouco baixa, principalmente na parte respiratória, pode colocar uma gota num copo de 200 ml de água quente, você terá um belo chá de peppermint, lembrando que uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, eles são extremamente concentrados. Então, a gente não precisa utilizar muito para ter bons resultados, tá?
Esses aqui são alguns estudos que eu trouxe para vocês em relação ao efeito da lavanda, em relação aos indivíduos no estresse, no processo de sono, no alívio da ansiedade, o uso do ylang-ylang em relação às dores neuropáticas, ao uso de óleos essenciais no processo de humor e também de outras atividades. Gostaria de conversar agora com vocês alguns trechos para a gente saber em relação ao óleo essencial e sua aplicação para alguns sintomas, tá? Então, eu vou estar passando para vocês sobre sono. Muitas das crianças autistas, a gente tem dificuldade de ter uma boa noite de sono, porque é uma criança que se agita muito durante o dia e ela tem a dificuldade de relaxar durante a noite, tá? Então, vou passar algumas dicas em relação ao manejo comportamental e ao uso dos olhos em associação, para que a gente tenha um melhor resultado. Em relação a um que faz muita diferença, que eu acho que para qualquer criança, independente se tenha diagnóstico ou não, a gente fala sobre a rotina, a necessidade de uma rotina. Essa necessidade de rotina, ela traz ao indivíduo, à criança, um processo de estabilidade e segurança. Eu acho que os pais já devem ter percebido que as crianças gostam da escola, principalmente nos primeiros anos de vida. Por quê? A rotina escolar traz uma previsibilidade do que vai acontecer. E essa previsibilidade, o que que acontece? Traz segurança à criança. E muitas das vezes, nós, como adultos, esquecemos de informar a criança o que vai acontecer. Então, a gente fala assim: vamos sair, já pega essas coisas e vamos sair. Vamos sair para onde? O que vamos fazer lá? Ó, pega a sua mochila que nós estamos indo para a escola. É diferente de eu falar, vamos sair. Porque vamos sair, a gente pode ir para qualquer lugar. E pode ser lugares legais ou lugares nada agradáveis, né? Por exemplo, quem adora ir no dentista? É muito difícil a gente achar uma pessoa que tenha tanta paixão para ir no dentista. Então, ela precisa dessa rotina, dessa comunicação e estabelecer horários fixos, tanto para acordar quanto para dormir. Ah, e como eu faço no final de semana? Infelizmente, criança não tem final de semana. Eu acho que vocês já perceberam, quando a criança completa 1 ano e meio, 2 anos, vocês podem perceber que normalmente ela acorda entre as 5 e as 7, de segunda a segunda, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 no ano. Pode ser Natal, Ano Novo, Páscoa, que ela não está nem aí. Tem o horário dela e ela vai dormir, tá? Então a rotina é muito importante. E no sono a gente precisa respeitar o horário infantil entre 8h30 e 9 horas está indo dormir, porque senão o hormônio do sono, que precisa que você esteja no sono REM, por volta da meia-noite, ele não será liberado, inclusive o de crescimento. Ambiente apropriado. O que é um ambiente apropriado quando a gente fala disso? Um ambiente apropriado é que ela tenha um espaço que ela reconheça que seja o local de dormir. Então, a cama que ela tenha fácil acesso. Por quê? Se ela está com sono, se ela precisa ir no banheiro, ela consegue descer sozinha, subir sozinha. Então, a gente vai criando essa autonomia e independência. Que ela tenha cores aconchegantes, que seja a luz, a meia luz, que vá propiciando com que o seu organismo entenda que você vá dormir, tá? Então, assim, se tiver muito quente, coloca um ventilador. Se tiver muito seco, a gente faz o uso de um umidificador de ambiente e a gente vai criando essa rotina apropriada e um ambiente apropriado. Eu acho que já deve ter alguns estudos, ou vocês já devem ter ouvido falar em vários programas sobre higiene do sono. Mas o que é higiene do sono? Ah, eu vou tomar um banho de água sanitária para dormir? Não, não é isso que a gente fala. A higiene do sono, ela ocorre durante o dia todo. Então, ela vai desde do consumo de açúcar e cafeína até a rotina da soneca durante o dia.
E a última refeição, e para as crianças a gente considera o último líquido também. Por exemplo, se vocês dão suco para a criança após as 6 horas, a probabilidade dela acordar por volta da meia-noite para fazer xixi é muito alta. Por quê? Ela não tem ainda estabelecido o mecanismo de reconhecimento e armazenamento do xixi, que nem nós adultos, que acordamos às 6 horas, desesperado pelo banheiro, com dor na bexiga, estabelecido. Porque a musculatura dela, da parte do sistema urinário, não está totalmente desenvolvido. Porque a gente está falando de alguém que saiu, que assim que a bexiga enchesse, ela fazia xixi na fralda, para alguém que está treinando a musculatura para segurar o xixi, tá? Outra coisa, eu acho que vocês devem saber sobre festas infantis, qual que é o melhor horário das criançadas após o doce e o bolo. Ou seja, açúcar, ela fornece energia ao indivíduo. Então, esse indivíduo, ele vai estar mais ligado, mais concentrado, ele vai ter mais energia para suas atividades. Então, a gente não recomenda nem cafeína e nem açúcar após as 16 horas. E soneca, no máximo, até as 15 horas, com 40 minutos de duração. Para ajudar todo esse processo, a gente tem o lavanda, que é um óleo utilizado em várias vertentes, tá? E os estudos hoje mostram um resultado incrível, tanto em indivíduos adultos quanto em indivíduos crianças, na qualidade da estabilização do sono, tá? Esses estudos, eles estão diretamente ligados ao quê? Que a lavanda, ela tem um processo inibitório no eixo hipotálamo, hipotáfise e adrenal, na qual inibe a liberação do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. E ela aumenta a liberação do processo da serotonina, que te traz o processo de calma, tranquilidade, possibilitando você um relaxamento. Então, ela vai te auxiliar na ansiedade, no estresse. Por que a gente fala da ansiedade? Essa criança, no decorrer do dia, ela vai tendo muitas atividades que vai gerando uma ansiedade nela, como também um estresse, né? É conhecido que por volta das 6 horas, muitas pessoas conhecem como a síndrome das 6, que a partir das 6 horas, as pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico tendem a se tornar pessoas mais estressadas, tá? Por que isso acontece? Porque o dia é muito cansativo, o pessoal tem muitos estímulos, estímulos de cheiro, estímulos auditivos, estímulos visuais. Então, a uteia, ele não consegue administrar tudo isso. Então, ele vai enchendo, eu falo que é encher uma caixa d'água. E no final do dia, essa caixa d'água transborda. Então, lavanda, ele ajuda nesse processo de apaziguar toda essa ansiedade e estresse. Como também ajuda no processo de insônia. Com a liberação dos hormônios da serotonina, ela traz um relaxamento, principalmente um relaxamento muscular e um relaxamento mental em relação ao processo da noite. Associada à higiene do sono, então você vai criando uma rotina para o indivíduo e se adaptando e se relaxando. Acalme e melhora o humor, tá? Agora eu gostaria de falar com vocês sobre as estereotipias e birras. Acho que muita gente conhece as estereotipias, principalmente os flatos das mãos, que é bastante marcante. A criança ficar em processo de balanço ou a criança ficar rodopiando, né? Então, como a gente faz a administração das estereotipias? Insisto novamente na rotina, que vai trazer um processo de estabilidade a essa criança. Então, ela não vai ter um estresse muito grande, porque as estereotipias e as birras normalmente são a expressão de um estresse muito grande ou de uma ansiedade. Ambiente apropriado, né? Então, um ambiente na qual ela consiga se identificar, se sentir segura, isso ajuda bastante. E a identificação? O que é essa identificação? Qual a função da estereotipia e qual a função da birra, né? Então, assim, como a gente faz isso? Eu tenho um filho
que faz flaps das mãos toda vez que a gente fala que a gente vai sair, né? Ele começa a fazer flaps das mãos. Então, assim, a gente pode identificar que isso é um processo de ansiedade perante a um novo evento. Como isso já é identificado na estereotipia, nós podemos atuar na estereotipia em relação ao desvio de atenção, não a correção. Então, ela faz flap com as mãos. Eu lentamente pego as minhas mãos, abaixo a mão da criança e dou outro objeto para ela. E assim a gente vai redirecionando a ideia, a atenção da criança para outro momento. Em relação aos comportamentos de birra, também tem uma identificação. Essas crianças estão com birra. Por quê? O relógio dela social acabou, porque criança tem um relógio social bem curto, né? Vou no shopping ficar 5 horas. Acho meio difícil eu conhecer uma criança que vá no shopping e fica 5 horas, né? A identificação da birra é para chamar a minha atenção, a identificação da birra é para informar algo que não está agradável. Então, essa identificação ajuda bastante no manejo. Em relação ao óleo, nós falamos do ylang-ylang. Por que o ylang-ylang? O ylang-ylang, ele tem uma propriedade, um componente chamado linalol. E esse linalol, ele tem o poder de auxiliar e a equilibrar, principalmente atuando no sistema cardíaco, reduzindo a frequência cardíaca. Vocês podem imaginar vocês fazendo flap e o coração não aumentar a frequência? Quando esse coração aumenta a frequência, ele faz ativação de um sistema chamado sistema simpático. E esse sistema simpático, ele fica no sistema nervoso central e traz a informação para nós de que nós estamos em apuros, nós precisamos agir. Então, o nosso corpo, ele vai acelerar para enfrentamento ou fuga da situação, né? Então, quando eu faço aumento do o aumento da frequência cardíaca, eu vou dando essa informação ao cérebro. E o ylang-ylang, ele vai ajudar a reduzir essa frequência cardíaca, dando a informação, desativando o sistema simpático e ativando o sistema parasimpático, que traz uma homeostase ao seu organismo, tá? E ativando o sistema límbico. O que ele vai dar? Um controle das emoções, porque ele vai estar liberando substâncias neuroquímicas para estar te auxiliando a esse controle, a essa regulação emocional. Como ele tem uma atuação do poder analgésico, quando a gente fica com muita estereotipia, principalmente estereotipia nervosa, em relação ao movimento das mãos, pernas, balanço, ou rigidez pela ansiedade, nosso sistema ele trava, ele solta muito ácido lático no processo nervoso. Então, vocês podem perceber quando vocês ficam assim, já ouviram falar dos nódulos. Esses nódulos são bolsas de ácido lático que o seu músculo produz em relação a muito tempo de tensão. Então, ele vai auxiliar na redução das dores, principalmente nessa parte muscular, pela redução do sistema anestésico, tá? Outra coisa que ele ajuda bastante é em relação aos espasmos intestinais, como cólicas, porque as crianças não identificam isso. Então, ele ajuda nesse processo de redução. Em relação a foco e atenção, que a gente tem grande dificuldade de fazer com que as crianças aprendam a esse processo e nós adultos também, né? Vamos concordar que tem dia que não é muito fácil manter a atenção. Então, novamente, a rotina sempre vai dar uma estabilidade e uma previsibilidade para essa criança. O ambiente apropriado, eu não posso exigir que essa criança tenha foco e atenção se a televisão e o rádio estão ligados, se essa criança não está sentada adequadamente, se ela não reconhece esse ambiente, esse local como algo que eu preciso manter o foco. Então, o uso da mesinha, que essa criança consiga alcançar os seus pés no chão, para que ela tenha um ângulo de 90 graus do joelho
e a coluna, para que ela tenha uma, para que ela se estabeleça e se aterre, se sinta segura. Vocês podem perceber quando as crianças ficam com os pés pendurados, elas têm muito menos atenção quando elas estão com os pés apoiados. Por quê? A estabilização corporal, ela começa através dos pés, tá? O treino. Por que que a gente fala treino? Nós não nascemos atentos e nem focados. Nós aprendemos a ser atentos e focados. Então, o que que acontece? Eu preciso ensinar esta criança a aprender a ter foco e atenção. E isso a gente faz gradualmente, conforme o processo de crescimento desse indivíduo. Então, todos os dias eu preciso treinar o foco e a atenção dessa criança, como eu também preciso treinar o sistema de espera para ela conseguir manter o foco e a atenção. A criança pede água, você fala, me dê um momento. Você não precisa falar 1 minuto ou 2. Primeiro, que ela não vai saber nem o que é 1 minuto ou 2. Por quê? Para que ela aprenda a esperar. Então, você fala 1 momento, já te dou a água. 30 segundinhos e você cede a água à criança. Assim ela vai aprendendo a esperar, né? Vamos comer? Vamos comer. Então, ela aprende o ritual de atenção à comida naquele momento. Então, todo o treino de foco e atenção, ele é dado a todos os momentos. Então, assim, nós vamos comer. Então, nós vamos treinar a atenção dessa criança à comida. Então, nós não vamos usar vídeo, nós não vamos usar brinquedos, nós vamos tentar fazer com que essa criança se interaja e tenha conhecimento do processo alimentar. Isso é um treino de atenção e foco, né? Porque ela vai começar a comer. Outro, como também o estudo mostra que o uso de tela, as crianças têm a paralisia de tela. Ela para de fazer o que ela estava fazendo para prestar atenção. O treino de foco, vamos brincar por um curto espaço de tempo, a gente dá um relaxamento e assim a gente vai fazendo do treino. Em relação ao uso de óleo para auxiliar, inclusive crianças e adultos, nós temos o vetiver, tá? O vetiver, ele é um óleo muito conhecido na atenção do foco e da atenção. Por quê? Foi comprovado através de estudos que ele diminui as ondas tetas. O que são ondas tetas? Ondas tetas são quando a gente está desligado, desfocado, são ondas cerebrais. E o nosso objetivo é que nós tenhamos o maior número de ondas betas durante o dia, para que a gente tenha um estado de alerta, para que a gente consiga se manter focado, atento. E o estudo do vetiver mostrou que em 30 dias, fazendo uso apenas de 3 vezes ao dia de inalação de concha, as crianças tiveram um aumento significativo das ondas beta cerebrais, né? Ou seja, elas possibilitaram o foco e a atenção aumentar esse processo, esse auxílio cerebral no desenvolvimento das ondas betas, né? E também auxiliou na estagnação de pensamentos ruminantes. O que é um pensamento ruminante? Ah, eu não vou dar conta, 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 eu não vou dar conta. Aí amanhã tem prova, amanhã tem prova, amanhã tem prova, amanhã tem prova. E isso vai voltando no dia, né? Então, a cada momento você volta. Principalmente o TEA ou TDAH, eles não têm organização de pensamento linear, nem nós às vezes. E esse processo linear, ele é todo emaranhado. Então, ele vê alguma coisa, ele associa, ele lembra de algo. Ele vê alguma coisa, ele associa e lembra de algo. E assim ele vai se organizando no dia a dia, porque ele não consegue fazer um pensamento linear. Então, isso muitas das vezes faz com que o pensamento ruminante fique proliferando durante todo o dia. A hiperatividade. No que ele auxilia? Ele vai auxiliar a acalmar. No quê? Para que a pessoa se mantenha focada. Quando a pessoa ela está hiperativa, ela está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela está com pensamento acelerado, ela está com falta de foco, ela está com falta de atenção e está hiperestimulada no ambiente. Então, o vetiver, ele vai ajudar a selecionar esses estímulos. Por quê? O TEA e o TDAH, eles têm dificuldades de criar
o ambiente plano fundo. O que é isso, plano fundo? Por exemplo, eu estou conversando com vocês. A casa de vocês está completamente em silêncio? Acho meio difícil. Eu estou conversando com vocês. Vocês estão vendo minha mão, mas a janela também está aberta. Mas eu consigo prestar atenção na voz que eu tenho interesse e o resto se torna fundo. Esse desenvolvimento deste pensamento em TEA é muito complicado de ser feito. Por isso, todos os estímulos na hiperatividade são estímulos únicos, são estímulos importantes de serem vistos, tá? E os estudos recentes falam do processo de aprendizagem e memória. Então, quando a gente tem problema de aprendizagem e memória, a gente tem que ver o processo de atenção. Então, eu com atenção, eu tenho melhor memória do que eu vejo e tenho melhor aprendizagem do que a gente foca. Então, quando a gente fala do vetiver, ele é um auxílio diário para que você consiga ensinar a criança a manter o foco no desenvolvimento diário das atividades. Vou ensinar o meu filho a trocar de roupa. Vocês acham que ele, com falta de atenção, hiperativo, ele vai conseguir aprender o processo? Então, não é só no processo de aprendizagem que a gente fala acadêmico. Ele também serve para aprendizagem diária, tá? Questões? Eu tenho uma dúvida em relação a esse vetiver aí, que eu Sim. não conhecia muito. Ele deve ser usado durante as fases iniciais ali do desenvolvimento infantil, todos os dias, que nem no estudo que você comentou, tipo 3 vezes por dia durante 30 dias, que foi o exemplo. Tá. O exemplo que eu trouxe é em relação ao uso do vetiver para quando você está com um sintoma mais em destaque, tá? Então, por exemplo, assim, você não precisa utilizar religiosamente as 3 vezes ao dia, todos os dias, em todos os casos. Mas fazer o uso do vetiver diário, ele vai te auxiliar no desenvolvimento da atenção, do foco e da aprendizagem dessa criança. Então, assim, quando a gente faz um padrão de estudo, a gente faz um padrão para estar desenvolvendo um protocolo de posologia, tá? Então, o que que acontece? Se você tem a hiperatividade muito focada, então a gente aumenta o uso do vetiver. Então, a cada óleo, a gente vai aumentando o uso ou concentrando mais o uso conforme a necessidade do indivíduo no momento. Mas, se você fazer uso do vetiver em crianças menores, principalmente no uso no difusor, principalmente no período do dia, você vai conseguir com que essa criança mantenha mais atenção para que no dia a dia, inclusive, você consiga manusear melhor esse indivíduo. Certo. E isso, vamos criar uma hipótese aqui. Ah, Tá? uma criança de 6, 7 anos tem dificuldade. Ela é muito hiperativa, enfim. Sim. Tem todos esses pensamentos ruminantes, enfim. Se começar a fazer o uso do vetiver todos os dias, uma vez por dia que seja, Uhum. ela, claro, vai, vai apresentar uma melhora em anos, em dias, ou não tem estudo? É o que eu Quanto tô te tempo, falando. assim, quanto O, tempo re- teria o que último estudo fazer que a esse gente uso? teve, ela teve resultados de alterações neurológicas disso que a gente está falando em 30 dias. Então, quando a gente fala de aumento ou diminuição de ondas, a gente fala de alterações neurológicas em relação ao funcionamento, tá? Então, o que que acontece? Esse estudo, inclusive, ele foi acompanhado pelo exame do eletroencefalograma para comprovação desses aumentos e diminuições dessas ondas. Uhum. O vetiver, como qualquer medicação, o óleo, como qualquer medicação, ele vai ter um período de adaptação, mas por ele ter um canal direto com o sistema nervoso central, você tem quase um resultado imediato. Por exemplo, quando eu estou muito cansada, que a gente precisa, tipo assim, você estuda, tem prova, sabe a semana de prova? Sei bem. Sei bem, eu uso muito peppermint. Por quê? Ele me dá um ânimo. Imediatamente, quando você cheira, automaticamente você vai estar ativando suas funções cerebrais em relação a isso. Por Uhum. quê?
Ele tem um caminho direto e ele é uma das. E os óleos essenciais são os únicos que contêm substâncias que passam pela membrana encefálica direto. Você entendeu? Uhum, Então, ele tem sim. acesso direto. É bem rápido. É bem rápido. É imediato. Você já cheirou. Ai, como que chama? Éter. Tá na gasolina, né? Aquele cheiro imediato ativa, imediatamente o óleo essencial faz o mesmo sistema de ativação. É imediato ao cheiro. E quando você Legal. coloca no difusor, você mantém isso ativado por mais tempo. Bom saber. Muito obrigada. Disponha ela. Pri, Se alguém tiver Sim, mais dúvidas, podem fazer uma pergunta. sim, Priscila, sim. é, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu uso o Vesper no meu filho, Ah, só que eu estava recebendo relato na escola que ele estava meio com fome, sim, né? Porque ele é um óleo aterrador, e ele, né, inclusive tem um cheiro muito forte, ele é um óleo mais denso, né? Então, eu dei uma parada com ele. O que você aconselharia eu colocar junto com ele no rolão, né? Para manter uhum, ele, né, com foco, claro, mas assim, que não tenha a parte também do relaxamento, né? Por ele também ser um óleo aterrador. tá. Quantos anos tem o seu filho e quanto você estava utilizando? Meu menino tem 6 anos. Ah, quantas gotas você E, estava utilizando? nossa, quanto que eu coloquei? Né? Eu coloquei 8 gotas. 8 gotas no rolão de 10 ml? Isso. Tá. Aí você colocou alguma outra coisa? Então, eu estava com ele, e aí depois eu coloquei o laranja selvagem. Correto. Qual que é a frequência que seu filho. Qual que é o nome do seu filho? Felipe, Felipe. Qual que é a frequência que o Felipe estava utilizando? 3 vezes por dia no mínimo, né? De manhã, antes de ir pra escola, à Ah, tarde e à noite. tá. Ele estava passando sozinho? Não, não, eu quem faço, eu ou o pai. Ah, tá. Aí ele fica com um cheirinho e fica cheirando, é isso? Isso, eu passo no pulso, sola dos pés e coluna, né? E até eu falo para ele que no momento de estresse que ele tiver na escola, Ah, lembra que ele cheira o pulso e tal, né? Daí às vezes ele fala, mãe, eu fiquei nervoso, mas eu cheirei o pulso. Eu acho que a gente né, falando. entendi. Depois que você tirou, ele parou de ter problema de sono? Não teve mais relatos, né? Não teve Mas mais agora, relato. ele inclusive agora está com relatos de irritabilidade, ele está com tique, por conta de uma situação que estão acontecendo na sala de aula e que a gente identificou, né? Entendi. E você falou lá no começo sobre risperidona, né? O meu filho tomou Sim, risperidona, ele engordou 4 quilos em 10 meses. A gente teve retorno agora com o médico em maio, trocamos a medicação por conta disso, ele desenvolveu também uma compulsão alimentar. uhum. Ajudou na hiperatividade, mas não ajudou na irritabilidade e agressividade, né? Tá, Então, a qual que ele doutora tá agora? falou, Desculpa que eu não entendi. ele está no Aristável. Ainda não entendi, desculpa. Ele está com Aristável agora. Ok. Ah, E aí, ele está com tique, né? Mas devido às coisas que estavam acontecendo na escola, a gente já identificou. E por conta dele estar o médico está fazendo um teste, né, para dosagem. uhum. Aí eu estava evitando usar o óleo nele, né? Estava evitando Correto. usar o óleo por conta da gente observar, né? Se é o medicamento, se é o óleo. Então eu estava evitando de usar, né? Por conta disso. Tá. Aí eu tenho usado mais assim, em situações pontuais, né? Equilíbrio. E aí hoje eu usei ele líquido da atenção. E ele chegou relatando que consegui fazer 3 sessões hoje. Eu acho que também. E eu falei, aí eu já fiquei em alerta. Eu falei, interessante. Tá. Ele tá com lítio associado à medicação? Tá com o quê? Com lítio? Lite? Que é isso, lite? Isso. O lítio é um mineral
que normalmente quando você toma o Aristab, você toma o lítio junto. Ele só tá com o Aristab ou ele tá com lítio também? Eles só tomam o Aristab. Tá, perfeito. Tá. O que que a gente pode tentar em relação à quantidade de gotas, dar uma reduzida. Então, você reduz para Tá. 7. Outra coisa que a gente pode tentar, que alerta bastante a criança, principalmente se ele tiver sono, você já ouviu falar de uns colarzinhos, de uns colares de difusores? Ah, eu já vi, inclusive eu comprei para ele, e quando ele tem Correto. Porque a dor, gente ele pode. arranca tudo. Oi? Ele arranca tudo, Pri. Ele arranca colar, ele joga fora, ele joga óculos, quando ele tá nervoso, né? Quando ele tem Então, a sem crise colar, nervosa. sem óculos, sem nada. Para gente Sem nada. evitar, para gente evitar maiores transtornos. Não, mas sabe o que eu faço, Pri? Eu coloco na angola da camiseta. Tá, a gente pode associar o peppermint, porque o peppermint ele é bastante Hum. estimulante do sistema, tá? Ele é Então, um. mas eu tenho muito medo de usar esse óleo com ele, Pri, porque vai por- agitar, Tá, mas aí você está entendeu? colocando. Na verdade, a gente está tentando equilibrar o uso. Não dormir E demais e nem acordar demais. A gente está tá, tentando tá. equilibrar nas ativações. Como ele está com. Uhum. Mas outra coisa que pode ter ocasionado o sono também é o uso da Hum. risperidona, porque ele é um efeito colateral da risperidona em Não, mais mas de foi 15% quando dos mas pacientes. a gente trocou a medicação. Esse relato foi na troca da medicação. Na troca da medicação. A troca da medicação, enquanto você diminui um para fazer o desmame e coloca outro, principalmente o uso da risperidona, que você não pode cortar o uso de imediato, a gente tem essa dificuldade. Então, assim, se eu te falar que é especificamente do óleo, a gente não vai conseguir dizer devido à troca da medicação. Então, o que que você acha de fazer um teste em relação ao uso, se ele vai estar com sono? Aí a gente pode fazer um levantamento, porque a troca da Hum. medicação, ele vai ter algumas coisas chamadas efeito rebote. Quando a gente Não, troca a ele já medicação, tem 3 meses e meio com a medicação. Aí a gente já tá, isso testa. foi recente agora, Não, relato do sono não. Relato do sono foi acho que há 1 ou 2 dias atrás. Acho que foi bem na troca ali também. bem na troca. Tá. E agora, você voltou a usar o óleo ou não voltou? Não, eu deixei de usar, na verdade, o Rolon por conta da que o doutor pediu uma avaliação, né? A gente teve semana passada na consulta. Na verdade, assim, quando a gente trocou a medicação com a sabe, eu dei uma pausa com os olhos. Por quê? Estou em Perfeito, adaptação de medicação. Então, eu falei, vou parar para a gente identificar se está fazendo efeito ou não a medicação. Ok. correto. E aí diminuiu. Só em A gente tem situações uma pontuais. avaliação pura. Isso. Aí, só em situações pontuais que eu uso mix equilíbrio. E aí, depois a gente retornou, porque né, ele estava com excesso de irritabilidade e estava desenvolvendo tique. E aí depois eu identifiquei, eu fui na consulta na quinta, na sexta eu identifiquei o que estava acontecendo, tá? Inclusive ele Uhum, desenvolveu um tique de ficar piscando o olho, sabe, que ele não estava. correto. E aí eu não sei se, até questionei o doutor, falei, isso pode ser por conta da medicação, né, efeitos colaterais. O doutor me deixou bem tranquila, falou que não era, que essa medicação não costuma ter esses tipos de efeitos colaterais. Enfim. Uhum, Então, eu deixei de usar, tá? Por quê? Porque a gente ainda está tentando acertar a dosagem da medicação e a medicação sim realmente vai ser essa que vai continuar, né? Então, correto. por isso, Mas já vou avisar que eu não moro no Brasil, eu moro no Canadá. O número é um pouco estranho, não se assustem, tá bom? Mas eu falo no WhatsApp, fica super baratinho. Vocês podem mandar mensagens tranquilas para mim. Deixa eu só pegar aqui para poder tirar uma foto. Espera aí que eu estou tentando mudar. Deixa eu ver se é assim. Eu também queria dizer, para quem ainda não está cadastrado na Duterra, quer saber mais sobre os óleos essenciais, pode estar falando comigo e com a Priscila, e a gente pode estar orientando também. A Priscila se dispôs a dar uma consultoria aí para quem ainda não está na Duterra, não está nos óleos essenciais, que queira saber o que usar para o filho autista e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tinha conversado antes e que ela já tinha se disponibilizado a fazer. Isso. Então vamos por aqui. Deixa eu tirar uma fotinho. Sorriso.
Ou sorriso com óculos ou sem óculos? Com óculos. Vai lá, Fica à assume que tá vontade de aí que você óculos. tá lindona, com e sem, tá Não, ótimo. aquelas assim, vamos assumir, o óculos chegou. Só mais uma, peraí. Perfeito. Vamos assumir que os óculos chegaram. E chegaram para ficar, né? Porque eles chegam, eles não vão embora. Chegar. Não. Pô, mas você Aonde tá está o fechando. WhatsApp? É o meu número de celular, tá no chat. Tá aqui, Você isso. precisa colocar o mais um, gente, tá? Senão não vem para mim. É mais um, 204, 430, 4371. Perfeito? Não, Priscila, não precisa se desculpar com relação às suas dúvidas, não. Porque é mais do que natural que tenham dúvidas. É mais que natural. A questão é justamente essa, para que a gente possa dar oportunidade para todas, né? Que Uhum. eu interrompi, peço desculpas até de eu ter interrompido, que certamente a gente tem muito, muito a aprender ainda e muito a compartilhar. Então, de qualquer forma, a gente agradece a sua participação, porque a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de muita gente que está vivendo algo, né, numa outra circunstância, mas algo semelhante. Ok? E também Gente, gostaria de falar que essa não vai ser a última apresentação, tá, gente? A gente vai fazer mais encontros com a Priscila aí, a gente depois vai fazer um sobre TDAH mais para frente também, porque tem muitos pais que têm filhos com TDAH, então aguardem que novos encontros virão. gente, gostaria de agradecer pelo convite, a presença de vocês. Tentei trazer o máximo possível, né, de conhecimento num curto espaço de tempo. É bastante complicado, mas nosso objetivo, que nós temos um grupo chamado Acolhimento em Gotas, né, é dar esse suporte à comunidade, né, trazendo o maior número de informações em relação ao que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida do indivíduo que você cuida, porque ambos precisam ter qualidade de vida, né? Então, aqui foi um frestinho, uma gota no oceano de informações que a gente precisa, né? E que diariamente a gente vai aprendendo, diariamente tem surgido coisas incríveis, estudos maravilhosos e pesquisas ainda mais que estão sendo feitas e tentando compreender esse mundo do TEA, porque ele é extremamente complexo, né? Então a gente está engatinhando nisso. Gostaria de agradecer, tá, pela atenção de vocês, por estar compartilhando esse momento. E caso vocês tenham interesse, a gente pode adicionar vocês no grupo de acolhimento em gotas. Eu não estou no Brasil, mas aí eu faço as consultorias, também sou consultora do Terra, e a gente vai organizando para tentar, a cada encontro, falar sobre um assunto específico para a gente poder dar mais atenção e mais detalhes sobre os assuntos, né? Então, estereotipia em relação à birra, em relação a hiperfoco, em relação a assim, seletividade alimentar, em relação ao processo de dificuldade em relação a texturas, não só sobre o TEA, mas também sobre o TDAH e suas particularidades, e assim a gente lidar. E também como nos cuidar para que a gente possa cuidar, como que a gente pode ter uma boa noite de sono, como que a gente pode renovar as energias, como nós podemos fortalecer o sistema imunológico para reduzir as doenças, principalmente sazonais, gripe, né? Para a gente melhorar o sistema digestivo e melhorar o nosso humor, porque tem dia que o nosso humor não está um dos melhores, né? Ajudar no processo de estresse e ansiedade diárias. Gente, muito obrigada. Obrigada a você, Priscila. Vivi, para as considerações finais aí. Todo mundo que conhece a do Terra, né? Por que que a gente Exato. falou de Terra, né? Porque os óleos da do Terra, eles são os óleos que têm um certificado de pureza, que é o CPTG,
e ele é liberado pela Anvisa. Então, assim, se vocês quiserem mais informações para quem ainda não está, entre em contato com a gente. Muitos já têm o meu WhatsApp, que estava na divulgação, ou pelo WhatsApp da Priscila, que ela pôs aí no grupo, e eu estou à disposição aí para ajudar no que for preciso. Bom, boa noite a todas, então. E depois nós vamos encaminhar o link da gravação para quem quiser, ok? A gente vai disponibilizar nos grupos. Uma boa noite a todos. Obrigada. Boa Boa noite, noite. gente. Gratidão Obrigada. para todas. Tchau, tchau.